Ressurreição ou reencarnação? Dizia um filósofo antigo e ainda hoje tem validade. Existe muito mais coisa sobre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. Aqui está uma delas. Isso também não quer dizer que seu conhecimento ou aceitação seja condição para a salvação. Crer ou deixar de crer nela não nos torna melhores ou piores, apenas para conhecimento e meditação. Ressurreição? Sim, podemos dizer que houve ressurreição do corpo físico de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, como dizia a própria irmã. Jesus trouxe à vida seu corpo físico. Lázaro retornou à vida com o mesmo corpo que tinha antes de morrer. Retornou à vida com o mesmo pó da terra que o acompanhou por toda aquela existência. Então podemos afirmar que houve a ressurreição física de Lázaro, embora seu corpo tenha morrido posteriormente. A ressurreição de Jesus também existiu, tal como será a nossa, quando tivermos transformado o pó da terra em luz, porque Jesus retornou à vida com o mesmo corpo que tinha, não mais apresentando, digamos assim, aquele peso, aquela densidade que tinha antes de sua morte, mas o mesmo corpo já translúcido, o mesmo corpo já transformado em luz, em energia pura, o mesmo que acontecerá conosco quando tivermos transformado nosso corpo físico em fonte de luz. Os únicos casos que podemos afirmar plenamente que passaram pela ressurreição são o de Lázaro e o de Jesus. Não pode haver ressurreição se não houver o retorno à vida de todos aqueles elementos que constituíam o corpo antes de sua morte. Como pode retornar a um corpo elementos que se desfizeram no ar, oxigênio, hidrogênio, azoto e outros tantos elementos químicos que com a morte e apodrecimento de corpo retornam ao ar, e assim eles são absorvidos por outros seres da natureza e muitas vezes reincorporados novamente em corpos humanos. Por exemplo, um elemento de um corpo morto que se decompõe e volta ao pó da terra é absorvido pelas raízes de uma planta, e esta planta serve de alimento a um animal, o qual é comido pelo homem. Pode-se afirmar que este elemento, pertencente àquele corpo morto, retornou a um corpo humano vivo? Então, a quem pertencerá este elemento que outrora fora de um corpo que morreu e agora pertence a um corpo vivo? Um outro exemplo muito claro nesta decomposição do corpo humano é a água. A medicina atual já determinou, através de pesquisas, que nosso corpo é composto de 60% a 70% de seu peso em água. Ou seja, quem tiver 80 quilos de peso terá entre 48 a 56 litros de água dentro do corpo. A água quimicamente se compõe de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A união ou atração desses 3 átomos formam o nosso líquido precioso e que compõe uma grande parte de nosso corpo físico. Sabemos muito bem que a água, união do H2O, forma os rios, os lagos e os oceanos. Quando se separa, forma o vapor, a cerração e as nuvens. Nessa situação, levada pelo calor, tende a subir pela atmosfera. Quando encontra seu agregador, o frio, torna a se juntar novamente, caindo em forma de gelo ou de chuva, retornando a ser rio, lago ou oceano. Quando acontecer a desagregação de seus 3 átomos, volta à natureza simplesmente como ar, podendo ser respirado por qualquer ser vivo. Como seria a reunião de todos os elementos que constituíram aquele corpo para que nele houvesse ressurreição, como muitos a entendem hoje? Muitos dos seus elementos já pertenceram a outros corpos e irão pertencer a outros mais. Muitos dos elementos simplesmente se decompõem em suas partículas mínimas e entram na composição de outros elementos diferenciados. Torna-se, assim, impossível fazer com que estes elementos retornem a seu corpo original. Um corpo, por exemplo, que foi totalmente queimado num desses acidentes de aviação, em que sobram apenas cinzas,
ou nesses sepultamentos modernos em que os corpos são cremados em fornalhas, também restando apenas cinzas, as quais não são apenas do corpo físico, mas de todos os elementos que entraram na cremação, roupas, calçados, flores, etc. O que é a cinza? É apenas o carbono que restou da combustão dos outros elementos, o qual por si só não será suficiente para fazer aquele corpo retornar à vida. Torna-se muito mais inteligível, muito mais racionalmente aceitável, muito mais clara para a nossa lógica, se a aceitarmos como verdadeira, e ela é a reencarnação. Embora o povo a quem foi transmitido o ensinamento de Jesus fosse um povo ainda bastante inculto, um povo rude, um povo escravo propriamente, um povo dominado pelos romanos, um povo que muito mais se interessava em se libertar do jugo do que em frequentar escolas. Aliás, parece-me que não existiam escolas, apenas existiam ensinamentos passados entre os sacerdotes e seus seguidores mais próximos, que se tornariam também sacerdotes. O povo buscava unicamente o conhecimento através do ensino que os sacerdotes levavam aos templos. Não havia escolas onde pudessem debruçar-se sobre os livros. Naquele tempo, porém, não existia o livro como ele é hoje. Eles escreviam sobre peles de cabra, não conheciam papel. A tipografia, a forma de imprimir livros como os conhecemos hoje, surgiu somente na Idade Média, na Renascença, na época das grandes invenções. Então esses conhecimentos que o povo recebia eram selecionados, para que o povo não tivesse a oportunidade de penetrar a profundidade do conhecimento que os sacerdotes tinham, os quais poderiam transmitir, mas não o faziam até por puro medo. Tanto é verdade que, se formos buscar no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 a 10, vamos encontrar uma passagem em que Jesus fala com Nicodemos, um sacerdote, um doutor da lei, um dos poucos que possuíam conhecimento e que tinha a responsabilidade de transmitir este conhecimento ao povo, mas que ele próprio não entendia plenamente. É aquela passagem em que Nicodemos visita Jesus, quando ele lhe disse: "Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus." Esse nascer da água foi entendido de forma equivocada pelas igrejas cristãs. Esse nascer da água foi entendido de maneira equivocada pelas igrejas cristãs. A palavra água foi interpretada por batismo. Se fora este o sentido que Jesus queria dar àquela palavra, não diria de forma alguma água, e sim batismo. O batismo na época de Jesus, que João exercia no Rio Jordão, era mais no sentido de lavar-se, de tirar o pó do corpo para se apresentar nas sinagogas. Não conheciam eles ainda o batismo, porque antes de Jesus parece-me não existir passagem que fale de batismo. Havia a circuncisão. Jesus foi muito claro: quem não nascer da água e do Espírito, isto é, quem não retornar a um novo corpo, quem não entrar num ventre materno e não ficar lá por 9 meses em uma bolsa de água, não entrará no reino dos céus. O que mais precisa dizer do que ficar 9 meses mergulhado numa bolsa de água para que se entenda que o nascer da água é o nascer de um ventre materno? E nascer do Espírito nada mais é do que subjugar o corpo, subjugar o pó da terra, fazer com que este se torne obediente ao Espírito, ao sopro divino, fazer com que o pó da terra se transforme ante o poder e a força do Espírito. Esse nascer do Espírito é o retorno gradativo àquela pureza que o Espírito tinha quando criado por Deus, quando soprado sobre o boneco de barro. Aí está, creio eu, a melhor explicação, o melhor entendimento a esta passagem evangélica onde Jesus puxa as orelhas de Nicodemos dizendo: "És doutor em Israel e ignoras estas coisas." Essas palavras de Jesus não seriam válidas hoje? Parece-me que com muito mais peso hoje do que no tempo de Jesus. Hoje, nosso entendimento é muito mais apurado.
Nosso raciocínio é muito mais lógico, nossa massa encefálica é muito mais desenvolvida. A busca por informações está ao alcance de nossas mãos, ao passo que no tempo de Jesus isto não existia. Podemos dizer que Nicodemos não sabia mesmo, porque embora tivesse algum conhecimento a mais do que o povo, do que o vulgo em geral, também tinha dificuldade de entendimento de uma coisa tão simples, ao ponto de perguntar a Jesus: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer? Reduzindo as palavras de Nicodemos, chegamos a uma palavra: reencarnação. Para que o espírito possa dominar a carne, dominar o pó da terra, transformá-lo em luz, é necessário que ele retorne 100, 500, 1000 vezes a um corpo físico, para se depurar de todas aquelas imperfeições que ele conseguiu adquirir em um corpo quando se deixou dominar pelos instintos da carne, pelos instintos da matéria. É por isso que Jesus disse: se não nascermos da carne e não nascermos da água, se não retornarmos a um corpo para purificar a matéria que nos serviu de abrigo, não entraremos no reino dos céus. E nós, por nosso livre-arbítrio, desperdiçamos as oportunidades que ele nos deu, no decorrer de todas as nossas existências, para transformarmos o pó da terra, o boneco de barro, em uma fonte de luz. Todos nós sabemos da dificuldade que havia, especialmente para os povos mais antigos, de conseguir transformar em palavras o pensamento. O vocabulário do povo judeu era muito simples, eles não tinham condições de formular palavras para expressar sentidos. Encontravam dificuldade de um termo específico para determinar certa condição. Para eles, entenderem reencarnação era tão ou mais difícil do que é para nós hoje entendermos a física quântica ou a nanotecnologia. O que é isso, nanotecnologia? Para lhes dizer bem a verdade, eu também entendo quase nada. Se alguém viesse hoje e dissesse: para conseguires isso, tens que aplicar a teoria de um salto quântico, ou tens que aplicar a teoria tal da física quântica. Ou para conseguires tal resultado numa pesquisa, tu tens que aplicar as teorias da nanotecnologia. Alguns poderão pensar que eu até estou ficando louco. Não, eu apenas estou dando uma demonstração da dificuldade que temos hoje de conseguir acompanhar a evolução da ciência, de tão rápido que ela se desenvolve. A grande maioria do povo nem fica sabendo, nem ouviu falar, e até jamais ficará sabendo o que é. Nessa mesma proporção estava o povo de Israel, tendo um agravante. A eles era muito mais difícil, não tinham escolas, rádio, televisão ou internet para levar-lhes as informações, as quais eram fornecidas no templo, repassadas pelos sacerdotes, um povo ignorante, pastores a quem Jesus veio trazer a explicação de muitas coisas. Não adiantava dizer ao povo que mal conseguiam entender a necessidade de possuir, de ter um ligamento com um ser único, eterno, um ser que o libertou da escravidão do Egito. Sabiam da necessidade de se ligar a este ser chamado de Deus, mas que eles muito pouco conheciam e muito menos entendiam. Nestas explicações que estou transmitindo a vocês, acho que dá para abrir um clarão na nossa mente para podermos entender que a Bíblia, quando escrita, serviu em primeiro lugar à instrução do povo escolhido de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, que, embora ignorante, tinha já dentro de si aquele germen latente da necessidade de um Deus que lhes dirigisse os passos, que lhes fornecesse o maná, o alimento enquanto estavam no deserto, um Deus que lhes dava as respostas por eles buscadas, mas que mesmo assim não conseguiam entender, coisa que muitos de nós hoje também não conseguimos. Isso porque não deixamos o nosso ser espiritual se ligar a este Deus. Nós o embotamos, nós tapamos este ser espiritual com um vaso de barro, como disse Jesus, um alqueire. Alqueire era um vaso de barro onde se colocavam alimentos.
assim tapando propriamente a nossa consciência mais profunda, que é o sopro divino. Tapando este ser, nós jamais conseguiremos entender este Deus que rege todas as coisas. Nós precisamos tirar de sobre nossas cabeças, de nossos peitos e de nossos corações essa cortina que tolda a nossa visão, que turva a nossa razão e que embota o nosso raciocínio, impedindo-nos de conseguir enxergar, de conseguir entender para nós, não para os outros, o que é o Deus que habita dentro da gente. Porque, embora tenha sido através de uma forma alegórica, de uma parábola, mas a Bíblia diz bem claro que Deus soprou sobre o boneco de barro. Se Deus soprou, é porque saiu dele o hálito, saiu dele o princípio, saiu dele a essência. Essa essência nós chamamos de alma, nós chamamos de espírito. Num momento das conversas de Jesus, ele disse: "Vós sois deuses." E se somos deuses, é porque temos dentro de nós a mesma forma, o mesmo princípio, o mesmo germen determinador, regedor e criador que Deus tem. Nessa dificuldade que tinha o povo judeu de entender certas coisas que se passavam ao seu redor, certas coisas que eram transmitidas a eles pelos escritores bíblicos, não representavam exatamente aquilo que deveriam representar. O que adiantaria aos judeus reencarnação se eles mal conseguiam entender um Deus superior que regia todas as coisas e ao qual deveriam prestar o seu tributo? Como explicar a um povo ignorante que esse Deus habitava dentro dele mesmo? A dificuldade de entendimento de situações que hoje nos parecem claras, naquela época, há 5 ou 6 mil anos atrás, eram coisas inconcebíveis, pelo simples fato de o intelecto daquele povo ser muito restrito.